Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Wagner, mais uma vez para a gravação da aula de língua portuguesa do nono ano. Como sempre acontece, no início das aulas, eu preciso que vocês separem os materiais que serão utilizados na aula de hoje. Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além de, é claro, um dicionário, que vai ser muito útil também. Ok? Coloquem ali a data de hoje, tudo certinho, o número da aula e também a disciplina, língua portuguesa. Como a gente sempre faz no começo das aulas, eu faço uma retomada, uma breve retomada sobre o que nós vimos na aula anterior. Então ali nós temos alguns recortes dos slides da aula anterior. Falamos sobre alguns textos que eu trouxe para vocês aqui com a mesma temática, né? Essa temática relacionada a questões ambientais, de sustentabilidade. Eu trouxe um artigo de opinião, um poema do Tiago de Mello, sobre o qual nós refletimos. Eu falei um pouco sobre a diferença entre poema e poesia, destacando que não são palavras sinônimas, né? Poema é o gênero, é o texto, e a poesia é o conteúdo, né, do poema, e não só do poema. A poesia extrapola, aí, digamos assim, o universo do poema, ok? Então foi basicamente isso que nós vimos na aula anterior. Vamos então para a aula de hoje. Vamos falar do gênero notícia e também sobre compreensão e interpretação de texto. E também falaremos sobre a crase. Certo? Então vamos para a primeira pergunta, para começarmos a pensar sobre esse assunto. Você julga ser importante estar informado? Você acha que é importante estar informado, sabendo do que está acontecendo, em relação a esportes, em relação à política, em relação à economia, em relação aos assuntos aí que mais atraem você, enfim, é importante estar informado ou não? O que você acha? Se é importante, por quê? Se você acha que não é importante, também por que você acha que não é importante? Pense sobre essa questão. E qual é a vantagem que existe em se estar informado em vez de alienado, né? Lembrando que alienado é aquela pessoa que não quer nem aí para nada, né? Que não quer saber, não quer se informar. Alienado tem vários sentidos, né? Nesse sentido, né, da pergunta aqui, é justamente isso. É não estar informado, é estar alheio ao que está acontecendo aí no seu país e até no mundo. Como você se informa a respeito do que está acontecendo na sua cidade, no seu país ou em outras partes do mundo? Quais veículos de comunicação, quais meios você utiliza para se informar? Qualquer informação que chega até nós deve ser logo assimilada ou há alguma atitude que devemos ter antes de aceitar, ou melhor, de acreditar na suposta informação? A informação chegou para você, vamos pensar no WhatsApp ali, chegou para você uma informação, uma notícia, né? E aí, vai ler, já vai acreditar, é isso mesmo? Ou vai questionar, vai ficar com o pé atrás, vai checar a fonte? Qual que é a tua atitude quando acontece isso? Ler notícias é uma excelente maneira de se atualizar acerca do que está acontecendo. Isso é um ponto aí pacífico, né? Ler notícias é uma forma de você se atualizar, se informar a respeito do que acontece na sua cidade, no seu país e no mundo como um todo. Procure se informar por meio de conteúdos provenientes de fontes seguras e já consagradas, pois tais veículos de comunicação, em tese, encaram o ato de informar com mais seriedade e compromisso com o fato jornalístico. Tá? É uma dica para você que quer se informar, quer uma fonte de informação mais confiável, não vou dizer que é 100% garantida, mas é mais confiável. Procure aí esses veículos mais conhecidos, consagrados nesse sentido, de serem conhecidos, de terem mais história, mais tempo de atuação. É uma forma aí interessante, uma forma eficaz de se ter mais segurança a respeito das informações que chegam aí até você. Ok?
Então vamos lá. Conhecendo a estrutura do gênero textual notícia. É o gênero básico do jornalismo, em que se relata um fato do cotidiano considerado relevante, mas sem opinião. É um gênero genuinamente informativo, em que, em princípio, o repórter não se posiciona, pois o que vale é o fato. Então, digamos que isso daí é a alma da notícia. Na notícia se preocupa com a informação e não com a emissão de juízo de valor, ou seja, de opinião. Não que a notícia não possa ter um quê de opinião, acontece de ter, mas em geral ela deve conter apenas a informação, se ater apenas ao fato jornalístico, ok? Então, as principais características do gênero textual notícia. Texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, concisa e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, foco em fatos reais, atuais e cotidianos, ok? Então aí as principais características da notícia. Então, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco menor, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por isso, quando você observa ali a capa do jornal, você vai ver sempre uma escrita, né, um texto com letra maior, né, destacando a manchete principal, ou a mesma notícia, quando você vai ler uma notícia ou um jornal impresso ou nas redes sociais, que é mais comum hoje, utilizar redes sociais para ler notícias, você vai observar que aquele texto que está com letra grafado, escrito com letra maior, é a manchete. E aquele que aparece, o segundo título com letra menor, ali seria o subtítulo da notícia, ok? Então vamos lá. Vou continuar falando sobre a estrutura da notícia, começarei pela lead, que vem do inglês lead, que quer dizer conduzir, liderar, justamente o que acontece, a essa condução, as respostas a essas perguntas iniciais aí do texto da notícia. Trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas que, quem, quando e onde, como, por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. É uma estratégia do texto, né, do texto notícia, para prender a atenção do leitor, para que ele continue lendo e vá até o final daquela notícia. Outra parte componente desse gênero é o corpo da notícia. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Aqui eu trouxe para vocês o esquema da pirâmide invertida, né, que ocorre na notícia. Você tem lá o título e o subtítulo, na parte mais larga ali da pirâmide, de cabeça para baixo, por isso invertida. Tem a lead ali, ó, que é onde aparecem as respostas, aquelas perguntas, quem, o que, onde e quando. E também o corpo do texto, onde aparecem as respostas para as perguntas como e por quê. Perceberam ali, então, o esqueminha da pirâmide invertida da notícia, né? Falando ainda da estrutura desse gênero textual. Então, agora eu trouxe para vocês, permanecendo naquela temática com a qual nós estamos trabalhando aí nessas aulas, o título da notícia é a manchete: sustentabilidade cresce entre os jovens brasileiros, aponta estudo. Os dados foram apurados pelo Laboratório de Pesquisa da Escola de Comunicação, Artes e Design. Ali percebam a manchete, né, escrita com letra maior e destacada ali em negrito, e aí o subtítulo com letra menor. Cresceu o interesse dos jovens brasileiros por temas como sustentabilidade, tecnologia e inovação.
40,4% e 51,1%, percentuais que, desta vez, superam os obtidos por assuntos relacionados à política e a conteúdos acadêmicos. Este é um dos dados do estudo que traçou o perfil de pessoas entre 18 a 34 anos em relação à sustentabilidade e aos 17 Objetivos da Organização das Nações Unidas, ONU. Os resultados foram apurados pelo projeto 18/34, uma pesquisa que realiza investigações pelo Laboratório de Pesquisa da Escola de Comunicação, Artes e Design, FAMECOS, da PUC Rio Grande do Sul. A etapa final e quantitativa contou com a participação de 1.610 respondentes de 18 a 34 anos, em todas as regiões do Brasil. Uma amostra dividida de forma proporcional, seguindo os padrões registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento também aponta que os jovens seguem priorizando assuntos relacionados à cultura e entretenimento, 54,3%. Diante do cenário atual, no qual existe um frequente uso das redes sociais, os jovens de 18 a 34 anos seguem usando de forma acentuada meios digitais para buscar informações, 73,9%. Além disso, levando em conta a grande quantidade de fake news, a maior parte do público afirma sempre checar as fontes do que é noticiado, 88,3%. Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Hilton Teitelbaum, este ponto, no entanto, merece uma análise especial. Na era das bolhas, aquele que compartilha notícias nas redes sociais, sejam elas verdadeiras ou falsas, também é uma fonte. E, como é uma pessoa conhecida, muitas vezes merece a confiança do receptor, enfatiza. No que se refere à relação aos jovens com a sustentabilidade, 70% afirmam ter pelo menos algum conhecimento sobre o tema. E, do mesmo modo, dizem praticar atitudes sustentáveis. No entanto, principalmente nas questões ambientais, nota-se que o segmento 18/34 executa apenas atos mais simples, aqueles que envolvem menor esforço e menos tempo, analisa o professor. Além disso, o público-alvo do estudo acredita que as pessoas passariam a adotar mais atos sustentáveis apenas quando percebessem que suas atitudes são efetivamente capazes de trazer benefícios para o coletivo da sociedade e para as gerações futuras, 47,8% e 44,8%. Então está aí a notícia que nós lemos nessa aula. Agora é com você. Vamos ali às questões acerca dessa notícia. Primeira questão. Após a leitura da notícia, conclui-se que a ideia principal dela é: alternativa A, o fato de que os jovens brasileiros priorizam assuntos ligados à cultura e ao entretenimento. B, a preocupação que a maioria dos jovens tem com a checagem das fontes relativas às informações com as quais eles têm contato. C, o aumento do interesse dos jovens brasileiros por temas ligados à sustentabilidade, tecnologia e informação. Ou D, a constatação de que, em relação a temas ambientais, a maioria dos jovens executa apenas atos simples. Qual que é a ideia principal da notícia? Pensem sobre isso e daqui a pouco eu retorno com a resposta e o comentário.
Então vamos aqui à resposta correta. Qual será que é? Alternativa C, o aumento do interesse dos jovens brasileiros por temas ligados à sustentabilidade, tecnologia e informação. Essa é a resposta correta, essa é a resposta que contém a ideia principal do texto. Alternativa A, o fato de que os jovens brasileiros priorizam assuntos ligados à cultura e ao entretenimento, não é isso que está no texto, sendo destacado. A B, a preocupação que a maioria dos jovens tem com a checagem das fontes relativas às informações com as quais eles têm contato, também não é isso que recebe destaque no texto, muito pelo contrário, o texto fala ali em um trecho do fato de que muitos confiam em informações que recebem por conhecerem a pessoa que está passando essa informação. E a alternativa D ali não pode ser também o distrator da D, a constatação de que em relação a temas ambientais, a maioria dos jovens executa apenas atos simples, o texto menciona isso, mas esse não é o assunto principal do texto. Certo? Conseguiram perceber ali, entender por que a C contém a alternativa com o assunto ali principal do texto? Então vamos à próxima questão, a questão de número 2. A principal finalidade da notícia é: alternativa A, expor, sobretudo, opiniões e, em segundo plano, fatos sobre determinado assunto. B, trazer ao leitor o conhecimento de narrativas reais ou ficcionais. C, provocar no leitor, por meio do uso de uma linguagem subjetiva e figurada, a reflexão sobre temas diversos. Ou D, promover o acesso às informações de forma imparcial e objetiva. Qual é a alternativa que contém aí a principal finalidade da notícia? Lembre daquilo que eu comentei lá atrás, aquilo sobre o que eu falei lá atrás. Escolham a alternativa correta e eu já retorno com a resposta e o comentário. Então vamos à resposta dessa questão. Alternativa D, promover o acesso às informações de forma imparcial e objetiva. Esse é o principal objetivo, a principal finalidade da notícia. Ok? Não pode ser a expor, sobretudo, opiniões, em segundo plano, fatos sobre determinado assunto. A notícia não preza pela opinião, pela emissão de juízo de valor. Ela preza pelo fato, pela informação.
B. Trazer ao leitor o conhecimento de narrativas reais ou ficcionais. Não, esse é o propósito principal, digamos assim, dos textos narrativos, né? Dos textos pertencentes ao campo dos textos literários. Né? A notícia pertence ao campo dos textos informativos, dos textos não literários. Né? Provocar no leitor, por meio do uso de linguagem subjetiva e figurada, a reflexão sobre temas diversos. Isso aí faz geralmente o poema, né? Não a notícia. Ok? Então vamos para a próxima questão, a questão de número 3. Ao se analisar a fala do professor Hilton Teitelbaum, é possível interpretar que: alternativa A. Notícias muitas vezes são repassadas sem que se preocupe com a fonte ou a veracidade delas. B. Em grupos fechados, em geral, a preocupação com a fonte daquilo que se compartilha. C. O jovem brasileiro está se engajando mais em atividades ligadas à sustentabilidade. E D. O fato de uma pessoa ser integrante de um grupo não é visto como garantia de que aquilo que ela compartilha é verdadeiro. Né? Ali o enunciado: ao se analisar a fala do professor Hilton, é possível perceber, notar que qual dessas alternativas aí, né? Qual A, B, C ou D é a correta? O trecho ali ao lado para vocês lerem, para auxiliá-los aí a identificar a resposta correta. Na era das bolhas, aquele que compartilha notícias nas redes sociais, sejam elas verdadeiras ou falsas, também é uma fonte. E como é uma pessoa conhecida, muitas vezes merece a confiança do receptor, enfatiza. Então ali a fala do professor. Leiam novamente o texto que eu acabei de ler com vocês, leiam cada uma das alternativas e escolham a correta. Daqui a pouco eu retorno com a resposta.
Então vamos checar qual que é a resposta correta. Será que você acertou? Será que errou? Passou perto? Passou longe? Vamos ver. Alternativa A. Notícias muitas vezes são repassadas sem que se preocupe com a fonte ou a veracidade delas. É o que nós percebemos naquele trechinho que está destacado ao lado ali, segundo o professor. Ok? Não pode ser a B. Em grupos fechados, em geral, a preocupação com a fonte daquilo que se compartilha. Não é isso que ele diz, muito pelo contrário, né? A C. O jovem brasileiro está se engajando mais em atividades ligadas à sustentabilidade, né? Pode até ser verdade, mas não é o que está destacado ali ao lado. Tem que tomar cuidado com isso, com os distratores, as alternativas que induzem você muitas vezes ao erro. Se você não estiver prestando atenção aos detalhes, você erra. Então, por isso que tem que ler com atenção. E a D, o fato de uma pessoa ser integrante de um grupo não é visto como garantia de que aquilo que ela compartilha é verdadeiro. É visto sim. As pessoas sentem essa segurança e muitas vezes acabam compartilhando e acreditando em fake news. Certo? Então vamos agora para mais um texto ali, um gráfico que eu vou trazer para vocês, que vai tratar desse tema também e de outros temas, né, ligados ou não a ele. Então ali nós temos o título do gráfico de barras, as barras horizontais, ok? Jovens interessados ou muito interessados em diferentes temas. Temos ali os temas de interesse destacados, meio ambiente. Qual que é a porcentagem dos jovens? 80% deles. Medicina e saúde, 74%. Religião, 67%. A mesma porcentagem de ciência e tecnologia, esportes, 62%, arte e cultura, 58%, eu gostaria que fosse um percentual maior, na verdade, e política, 30%, também gostaria que fosse um percentual maior. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Analisaram o gráfico aí com as informações, meio ambiente, essa é uma notícia importante, né? 80% dos jovens interessados em assuntos ligados ao meio ambiente. Aí o gráfico de barras para vocês analisarem. Então lá o título destacado, ali a porcentagem, ok? Então vamos para a questão número 4. Tendo como base as informações do gráfico, assinale as alternativas corretas. Então está lá o gráfico diminuído para vocês observarem ao lado e as alternativas que vocês deverão considerar, né? Assinalem somente aquelas que são corretas. Há mais jovens interessados em esportes do que em política. O gráfico mostra isso? Há menos jovens interessados em religião do que em medicina e saúde. Há mais jovens interessados em arte e cultura do que em esportes. Há mais jovens interessados em meio ambiente do que em ciência e tecnologia. Há menos jovens interessados em religião do que em ciência e tecnologia. Então analisem o gráfico, as alternativas e daqui a pouco eu volto com a correção.
Então vamos checar ali, será que vocês acertaram, conseguiram identificar as alternativas corretas? Então vamos lá. O gráfico mostra, né, que há mais jovens interessados em esportes do que em política. Percebam, observem lá, né? Qual que é o percentual aí de jovens interessados em esportes? Então 62%, né? E em política 30%, ok? E há mais jovens interessados em meio ambiente do que em ciência e tecnologia. Então lá também está claro isso. Em meio ambiente a gente tem 80% dos jovens interessados. Em ciência e tecnologia temos 67% dos jovens. E há menos jovens interessados em religião do que em ciência e tecnologia. Também isso fica claro aí segundo o gráfico. Perceberam? Certo? Então vamos agora para a próxima questão, a questão de número 5. Relacione dois dos temas presentes no gráfico e explique em que consiste essa relação. Então vocês vão escolher aqui dois dos temas ali, quaisquer dos temas que estão ali listados naquele gráfico. Ok? Meio ambiente, medicina e saúde, religião, ciência e tecnologia, esportes, arte e cultura, política. Escolham dois desses temas e explique qual que é a relação que existe entre eles. Ok? Vocês vão relacionar, ligar um ao outro e explicar por que eles estão relacionados. É basicamente isso que eu quero que vocês façam. Ok? Daqui a pouco eu volto com a correção.
Então vamos a uma possibilidade de resposta para essa questão. Meio ambiente e ciência e tecnologia são temas que devem estar relacionados, uma vez que, por meio do desenvolvimento desta, a ciência e tecnologia, aquele, o meio ambiente, pode ser mais protegido e, ao mesmo tempo, explorado de forma sustentável. Novas técnicas de cultivo, por exemplo, podem utilizar as áreas já existentes para fazer novas lavouras, sem que seja necessário derrubar mais florestas. Ok? Então é a resposta, a possibilidade de resposta, associando o meio ambiente ao tema ciência e tecnologia. Você sabe o que é a crase? Já ouviu falar desse fenômeno? A palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Observe as palavras em destaque no seguinte segmento da notícia. Cresceu o interesse dos jovens brasileiros por temas como sustentabilidade, tecnologia e inovação, 40,4% e 51,1%, percentuais que desta vez superam os obtidos por assuntos relacionados à política e a conteúdos acadêmicos. Este é um dos dados do estudo que traçou um perfil de pessoas entre 18 a 34 anos em relação à sustentabilidade e aos 17 Objetivos da Organização das Nações Unidas, ONU. Então ali, a regência da palavra relacionados exige a preposição a. Relacionados a algo ou a alguém. Então a palavra relacionados pede a preposição a. A palavra política, por ser um substantivo feminino, pede antes dela o artigo feminino a, porque é a política. Perceberam? Então, desse modo, tem-se relacionado a política, os dois as ali. Para não repetir duas vezes a vogal a, elas são fundidas e originam o a craseado, relacionados à política. Notaram ali? No que diz respeito às palavras em relação e sustentabilidade, acontece o mesmo fenômeno. Em relação a sustentabilidade, veja, sustentabilidade é a palavra feminina, a sustentabilidade. Em relação à sustentabilidade com crase, portanto, porque foram fundidos ali os dois as, a preposição e o a artigo. Agora com você. Reescreva o fragmento ao lado, inserindo o acento grave, indicador de crase onde é necessário. No que se refere à relação dos jovens com a sustentabilidade, 70% afirmam ter pelo menos algum conhecimento sobre o tema. Reescrevam aí esse trecho colocando a crase onde ela é necessária e daqui a pouco eu retorno com a correção.
Ó, eu acho que vocês conseguiram chegar à resposta, hein? Vamos ver então? No que se refere à relação dos jovens com a sustentabilidade, 70% afirmam ter pelo menos algum conhecimento sobre o tema. O A craseado ali, o A relação. Percebam no que se refere a, mais o A de a relação, porque relação é um substantivo feminino. Então, houve fusão entre o A preposição, refere a, e o A artigo de a relação, a craseado, portanto. Ok? Então, chegamos ao final da aula de hoje. Cuide-se e até breve. Tchau, tchau.